Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 1 da nossa jornada. Nesse episódio vamos falar sobre a música na pré-história. Mas o que é pré-história pra gente? Pré-história é todo o período desde o surgimento dos primeiros humanos até a invenção da escrita, quando começamos então a chamar de história. Quanto tempo é isso? Há algumas controvérsias quanto ao surgimento dos primeiros humanos, mas acredita-se que teria sido por volta de uns 4 milhões de anos. Mas não o Homo sapiens, que é a nossa espécie. Eu estou falando de alguns nossos ancestrais. O Homo sapiens surge há aproximadamente 400 mil anos e as primeiras formas de escrita por volta de 4 mil anos antes de Cristo, ou seja, há uns 6 mil anos aproximadamente. Portanto, a pré-história do Homo sapiens engloba um período de aproximadamente 394 mil anos. Mas por que interessa falarmos sobre a música nesse período? Ora, para entendermos um pouco do surgimento da música na nossa vida, investigar o porquê disso vai inclusive nos ajudar a compreender melhor a nossa relação com a música. Sem dúvida, a compreensão desse período da história humana é cercada por muitos desafios. A escassez de documentos força os pesquisadores a se valerem dos mais diversificados campos do conhecimento para tentar mapear o fazer musical pré-histórico. Eles buscam fontes de informação na antropologia, na fisiologia, na arqueologia, na biologia, na química, na paleontologia e muito mais, para tentar pôr uma luz sobre essa relação dos humanos com a música, nos primórdios. Então vamos lá. No verão de 2008, em escavações em Hohlfels, no sudoeste da Alemanha, pesquisadores descobriram uma flauta de osso quase completa, em 12 peças, e fragmentos de outras duas flautas de marfim esculpidas em presas de mamute. As flautas eram todas datadas de cerca de 40 mil anos aproximadamente. Esses são os instrumentos mais antigos encontrados até hoje. Eu vou deixar um link disponível no qual um arqueologista chamado Wulf Heim toca música numa reconstrução de uma dessas flautas. É muito interessante pensar que esse som já estava presente na vida humana há tanto tempo. Mas é razoável também imaginarmos que as primeiras experiências de organizar os sons para fazer música devem ter sido com a voz e não com instrumentos de sopro. Afinal de contas, a voz é o instrumento que carregamos conosco. E é razoável também crer que na sequência devem ter sido as palmas e os instrumentos de percussão a ser usados além da voz. Portanto, sabemos que se há 40 mil anos atrás já tinham instrumentos de sopro, a música deveria estar presente na vida dos humanos há muito mais tempo que isso. Mas por quê? Como será que isso aconteceu? Eu quero propor a vocês um exercício de imaginação. Eu quero que vocês tentem se transportar para a pré-história, para, sei lá, 50, 80 mil anos atrás. Imagine como seria viver naquela época, onde nem a comunicação verbal estava muito bem elaborada ainda. Quais eram as prioridades? Ora, se alimentar e se abrigar para não virar comida, não é mesmo? A sobrevivência. E onde que os humanos perceberam que era um bom lugar para se abrigar? Nas cavernas. Por isso chamamos de homens das cavernas. Aliás, aqui eu gostaria de fazer uma pausa para dar uma dica de filme que vai ajudar muito nessa imaginação. O filme se chama A Guerra do Fogo. Em inglês o nome é Quest for Fire. E o nome original em francês é La Guerre du Feu. É um filme de 1981, dirigido por Jean-Jacques Annaud, e o filme mostra como supostamente era a nossa vida na recém-descoberta do fogo. E ele é muito bem feito do ponto de vista antropológico, é um filme quase documentário. Foi feito a partir de muita pesquisa e é muito bem documentado. O filme procura retratar como que deveria ser viver naquele período, quais eram as dificuldades encontradas, como eram as relações entre os grupos. Tem esse filme inteiro no YouTube e eu vou deixar um link disponível para vocês. O filme não tem legendas, mas não tem falas também, pelo menos não em alguma linguagem que poderíamos compreender.
Portanto, ele pode ser assistido perfeitamente sem as legendas mesmo, ok? Uma das principais características do Homo sapiens é que nós somos sociais, nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, como os primatas de um modo geral. Não sei se vocês sabem, mas outros humanos, como os Neandertais ou o Homo erectus, até chegaram a conviver e a se relacionar com o Homo sapiens também. Hoje sabe-se que de 2 a 5% dos nossos genes são de Neandertais, por exemplo. Mas uma das características dos Neandertais é que eles eram menos hábeis em construir relações sociais mais elaboradas, mais complexas. Decorre principalmente disso o sucesso do Homo sapiens como espécie. E dentro dessa capacidade de organizar relações sociais mais complexas, a música desempenhou alguns papéis fundamentais. Mas então voltando, as propriedades eram caçar e se proteger. E um ambiente onde o Homo sapiens sentia-se protegido e seguro era em cavernas, principalmente depois de dominar o fogo, afinal de contas, as cavernas são escuras e muitas vezes bastante frias. E uma caverna é uma espécie de ressonador gigante, amplifica tudo, passos, vozes, água pingando, até o som de um rio subterrâneo correndo pelo sistema de cavernas. As estalactides e estalagmites podem soar como sinos tubulares gigantes quando a gente as percute. Veja só o vídeo que eu deixo disponível sobre isso, onde mostra um rapaz tocando em estalactides. A acústica em caverna, ela varia muito dependendo do tamanho do espaço, mas não só disso, também do material de que são feitos o chão, as paredes e o teto. Se são de pedra dura, se são de pedra mais macia ou de argila, enfim. Alguns estudos têm demonstrado que existe uma relação entre as pinturas rupestres, as pinturas nas paredes das cavernas, e a acústica da área da caverna onde essas pinturas são encontradas. Os arqueólogos acreditam que essa relação aponta para um propósito ritualístico nessas áreas onde as cavernas estão pintadas e onde a acústica é especial. Não é à toa que as flautas de marfim e osso que foram encontradas nas proximidades dessas pinturas. Yegor Reshetnikov, da Universidade de Paris, é um pianista clássico com doutorado em matemática e que se descreve como um especialista na ressonância de edifícios e espaços. Ele também é um pioneiro no campo da arqueoacústica, arqueologia do som. Pois é, essa especialidade existe. Ele costuma cantar ou murmurar para si mesmo sempre que ele entra num novo espaço, para aprender sobre a ressonância em todas as porções desse espaço. Então, a primeira vez que ele visitou uma caverna com arte rupestre na França, em 1983, ele cantarolou em diferentes partes da caverna para testar a ressonância dessa caverna. Ele descobriu que o som era mais alto e mais ressonante quando ele estava em salas onde tinham animais pintados nas paredes, como bisões, cavalos. Então ele se perguntou se poderia haver alguma relação entre a quantidade de ressonância e os locais onde encontravam-se essas pinturas. Para testar a sua ideia, Reshetnikov visitou mais de 10 cavernas pintadas na França com arte rupestre, datada de 15 mil, 25 mil anos aproximadamente. E cada vez ele ia cantando enquanto explorava essas cavernas. E ele descreve as suas conclusões no livro Ressonância do Som nos Tempos Pré-Históricos, um estudo de cavernas e rochas pintadas do Paleolítico. A maioria das pinturas, cerca de 90% delas, estavam localizadas nos locais mais ressonantes dessas cavernas, onde os ecos reverberariam por algum tempo. Quanto maior a ressonância, maior a quantidade de pinturas. Mesmo em passagens estreitas, onde pintar seria bastante difícil, mas a acústica era particularmente boa, muitas vezes havia marcas de pontos vermelhos, como que para de alguma forma sinalizar essa boa ressonância. Estudos mais recentes confirmam essas descobertas. Em 2013, Rupert Till
um arqueólogo acústico da Universidade de Huddersfield, no Reino Unido, e também um grupo de pesquisadores exploraram 5 das cavernas cantábricas na Espanha. E usando técnicas bem mais modernas do que as que eram disponíveis quando Rezhnikov fez os seus estudos, Thiel e a sua equipe registraram dados em muitos locais dessas cavernas cantábricas, coletando informações específicas sobre a acústica e relacionando a distância da fonte sonora aos motivos pintados, formando uma espécie de impressão digital acústica de cada câmara ou túnel dessas cavernas. Eles também coletaram e compararam dados sobre quantas gravuras de cada tipo de gravura, quantos daqueles pontos vermelhos, ou impressões de mãos, ou quantas pinturas de animais, cavalos, bisões, mamutes, havia em relação à acústica desses espaços. Eles relacionaram até as cores usadas nas pinturas e até as distâncias das pinturas da entrada da caverna. E eles descobriram que as pinturas mais antigas, de 40 mil anos, por exemplo, estão em espaços menores, com menos ressonância acústica. E incluem coisas simples, como pontos ou apenas impressões de mãos. As pinturas mais recentes, de 15 mil a 25 mil anos atrás, tendem a ser pinturas de animais, como bisões, veados, cavalos, mamutes, e aparecem em espaços muito maiores e muito mais ressonantes, grandes o suficiente para que grupos de pessoas se encontrassem para praticar rituais. Tanto Rezhnikov quanto Thiel acreditam que há uma correlação entre as pinturas e a ressonância dos espaços onde encontram-se essas pinturas. E essa relação aponta para uma razão ritualística ou religiosa. Rezhnikov pergunta, inclusive, por que as tribos paleolíticas escolheriam locais ressonantes preferivelmente para a pintura, se não fosse para fazer algo com sons como cantar em algum tipo de ritual ou um tipo de celebração relacionada com essas pinturas. Os arqueólogos especulam que os rituais, por envolverem pinturas de animais, provavelmente ou celebravam a quantidade de animais mortos durante uma caçada, ou podem ter precedido a caçada, como uma espécie de ritual para garantir o sucesso dessa caçada. Portanto, podemos imaginar grupos de humanos primitivos tocando flauta e instrumentos de percussão, ou batendo palmas, cantando e dançando nessas grandes câmaras em cavernas onde a acústica era propícia para isso e teria sido particularmente ressonante. Embora os instrumentos mais antigos encontrados datem de cerca de 40 mil anos, e há razão para acreditarmos que existem instrumentos muito anteriores a isso. O instrumento primordial, por exemplo, que é a voz humana, e o uso da vocalização, com certeza data de muito antes disso. Os pesquisadores acham que a voz humana ganhou todo o seu alcance vocal há pelo menos 500 mil anos. Certamente, na era paleolítica, os primeiros humanos tinham capacidades vocais e auditivas muito semelhantes às nossas. E, sem dúvida, eles cantavam durante esses rituais nas cavernas. Mas a voz é um instrumento muito versátil. E os primeiros humanos não a usavam apenas por razões artístico-ritualísticas. Sabemos, por exemplo, que golfinhos e morcegos usam a ecolocalização, ou seja, um sonar biológico, para localizar e identificar objetos que possam estar próximos a eles. Os humanos também podem ser treinados para fazer isso, batendo bengalas ou fazendo ruídos para avaliar informações sobre o ambiente, ouvindo os ecos desses ruídos para identificar e mapear ou objetos próximos ou todo o ambiente à sua volta. Em 2011, eu estive em Praga com a minha esposa e tivemos a oportunidade de visitar uma exposição chamada Invisible Exhibition, não sei o nome em tcheco, que é uma viagem interativa única para o mundo invisível, onde na escuridão total você tem que encontrar a sua trajetória da entrada até a saída apenas pelo toque, pelos sons e pelos cheiros. E lá dentro fomos guiados por um rapaz cego que nos relatou que percebia
exatamente onde estávamos pelo som, inclusive quais movimentos a gente fazia, pelos leves deslocamentos de ar que isso proporcionava. Olha que interessante isso. Por sinal, essa exposição ainda está em atividade. Eu vou deixar um link disponível aqui na plataforma para vocês darem uma olhada. Os arqueólogos sugerem que os primeiros humanos tinham a capacidade de usar a ecolocalização e não só a usaram para encontrar áreas mais ressonantes das cavernas, onde iriam se concentrar as pinturas, como também a exploraram para determinar o tamanho das áreas em que estavam entrando e quais dessas áreas eram mais seguras e quais não eram. As cavernas são extremamente escuras. Esses primeiros pintores não tinham nada muito além de uma tocha para tentar enxergar o caminho. Mas o som pode ir muito além da luz nesses espaços. E eles podiam explorar as cavernas usando as suas vozes. Os ecos que voltavam à medida que eles cantavam ou vocalizavam, dizia para eles como que deveria ser esses espaços, esses salões, e quais tinham a melhor ressonância. E eles escolhiam esses lugares para as pinturas. Mas esses ecos também podiam alertar sobre algum perigo. Se, por exemplo, quando estavam avançando por uma caverna, começassem a ouvir os ecos vindos de baixo, por exemplo, podia indicar um buraco no chão, né? Ou até uma caverna subterrânea, ainda mais profunda que aquela. Reshnikov é conhecido por localizar pinturas em cavernas escuras simplesmente usando sua voz para encontrar essas áreas mais ressonantes. E, bingo, as pinturas estarão lá. No site Sounds of the Caves, há 2 clipes de uma produção da BBC em que Reshnikov demonstra vários tipos de sons em cavernas. No final desse episódio, vocês encontrarão o link para esses vídeos. Enquanto estiverem ouvindo esses clipes que demonstram esses sons nas cavernas e como era a experiência dos nossos ancestrais pré-históricos, imagine quão antiga a música realmente é e há quanto tempo que ela é parte integrante da vida dos seres humanos. Quando músicos ou amantes da música falam normalmente sobre música antiga, costumam estar falando da música renascentista, ou da música barroca, enfim. Mas se você falar com um arqueólogo, por exemplo, sobre música antiga, aí a música remonta com certeza a algumas centenas de anos. Ou seja, a palavra música antiga assume um significado completamente diferente. Por mais difícil que seja imaginar, os humanos da Idade da Pedra tocavam flauta, né? E tem mais, a flauta de osso encontrada em Hohlfels, com 5 orifícios para os dedos, era feita de um osso oco de um abutre. Agora, o mais incrível é que essa flauta de osso estava afinada em escala pentatônica, uma escala que a gente usa ainda até hoje. Ou seja, a música não evoluiu muito de lá pra cá, então pronto, acabou o curso. Brincadeira, gente. Já que falamos da escala pentatônica, aqui eu vou introduzir para vocês um pequeno conteúdo teórico bem básico, só para a gente entender isso. O que é a escala pentatônica? Basicamente é uma escala de 5 notas. E que é encontrada no fazer musical de diversas culturas e civilizações antigas ou modernas, mundo afora. De alguma forma, o Homo sapiens acaba caindo naturalmente nessa escala pentatônica. Existem algumas explicações para isso, mas isso foge um pouco da nossa temática aqui. Então eu vou deixar um link onde o grande cantor Bobby McFerrin fala um pouco sobre esse fenômeno da naturalidade da pentatônica no World Science Festival. A essa altura, se vocês não estão, deveriam estar se perguntando, mas como que o homem chegou a essa tal escala pentatônica? Ou a qualquer outra escala para fazer música? Gente, através do improviso, né? Do comportamento lúdico com a música, o brincar com o som.
O brincar com som está na gênese de qualquer processo criativo. E quanto mais restritas as possibilidades, mais a gente tende a ser criativo com aquelas poucas possibilidades. Devemos lembrar que são milênios e mais milênios de brincadeiras com o som, brincadeiras e experiências com o som e com a construção de instrumentos, né? Voltando para a nossa história aqui, o principal trabalho da comunidade nas sociedades pré-históricas teria sido então fornecer comida, buscar comida e abrigo. As pessoas passavam o dia caçando, pescando ou coletando raízes, frutos e etc. Mas imagine o seguinte, alguém, ou homem ou mulher, foi liberado dessas tarefas para usar o seu tempo para fazer flautas de osso ou de marfim, de onde podemos tirar a conclusão de que havia alguma grande importância nisso. A construção da flauta de osso encontrada em Hohlfels mostra uma criatividade e uma artesania impressionantes. Entalhes em forma de V, na parte superior, forneciam o bocal, e eles tinham que garantir que os 5 orifícios dos dedos fossem espaçados corretamente para atingir a correta afinação da escala pentatônica. Pessoal, estamos falando de 40 mil anos atrás, aproximadamente. As flautas de marfim demonstram um pensamento tecnológico ainda mais avançado que isso. Primeiro, os artesãos tinham que esculpir um tubo mais reto na presa do mamute, que é curvada. Tinham que dividi-lo no meio, escavar as duas metades, cavar orifícios para os dedos igualmente espaçados e, em seguida, eles precisavam cortar pequenos entalhes para que essas duas metades se encaixassem. E eles usavam algum tipo de selante, de cola, para colar essas duas metades. Outros tipos de instrumento anteriores, que deveriam ser de percussão, sem dúvida existiram também. Só que a pele usada por um tambor não sobreviveria a dezenas de milhares de anos, ao contrário do marfim e dos ossos. Mas o que mais me intriga é a quantidade de tempo, para não falar na criatividade necessárias para criar flautas desse tipo, que sugere que a música era parte integrante dessa cultura primitiva e que era, portanto de alguma forma, fundamental para a natureza humana. As flautas eram uma parte importante da vida cotidiana naquele momento. Existem muitas teorias sobre a origem da música. Vamos ver algumas delas. Charles Darwin defendia na década de 1870 a tese de que a música já exerceu na história da evolução humana a mesma função que exerce em pássaros canórios, os pássaros que cantam, que é a de encontrar um companheiro. E por isso que ela evoca emoções tão fortes em nós. Ou seja, a música já teve a função de atrair um parceiro para o acasalamento. Assim como a comida e o abrigo, o sexo era obviamente essencial para os nossos ancestrais, para a perpetuação da espécie. Continua sendo, inclusive, né? E a música, na falta de outras ferramentas que estão presentes no mundo moderno, podia desempenhar um papel auxiliar importante nessa busca por parceiros. Outros pesquisadores sugerem que a música é importante para a ligação entre mamães e bebês. As mães, enquanto tinham as suas mãos ocupadas com tarefas como encontrar ou preparar comida, elas usavam algum tipo de vocalização com variações de tom, ritmo e timbre para expressar emoção e para cuidar dos bebês. Esse tipo de linguagem meio proto-musical foi essencial para a sobrevivência e ajudou inclusive no desenvolvimento da linguagem propriamente. Mas talvez a visão dominante sobre a importância da música nas sociedades pré-alfabetizadas seja de que ela era importante para fortalecer os laços do grupo, por meio de uma experiência emocional compartilhada. Todos nós já experimentamos o poder da música ao vivo em algum evento, seja num concerto de rock ao ar livre, ou numa sala sinfônica, ou até numa igreja. A música ela une as pessoas por meio de experiências emocionais que são compartilhadas. Os arqueólogos dizem que essas flautas, feitas há dezenas de milhares de anos, demonstram que
a música pode ter sido uma forma de comunicação e união do grupo. Ninguém sabe com certeza se havia algum tipo de linguagem rudimentar há 40 mil anos, mas está claro pela descoberta das flautas que os povos pré-históricos definitivamente não eram silenciosos. E o que quer que eles estivessem comunicando envolvia música. Muito bem, agora que temos pelo menos uma vaga ideia sobre o fazer musical do homem pré-histórico, no próximo episódio vamos tentar criar um possível caminho evolutivo até a música praticada na Grécia na Antiguidade Clássica, por volta do século V a.C., da qual pelo menos já temos relatos históricos escritos de como ela era. Estamos falando daquele período onde viveram os grandes pensadores como Pitágoras, Platão, Aristóteles e que escreveram muito sobre música. Esse período ele é o berço da civilização ocidental. Quanto às outras civilizações, como egípcia, hindu, chinesa, africanas, etc., pouco sabemos da música do ponto de vista mais teórico. Sabemos de alguns dos instrumentos usados. E é isso que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Até o próximo episódio.